Agora vamos ter o prazer de ouvir o colega Dr. Hugo Cavalcanti Melo Filho, também do Brasil. Muito obrigado, Dr. Zaffaroni. Boa tarde a todos e a todas. Sou juiz do trabalho na cidade do Recife, no Brasil, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho e atual diretor de vínculos internacionais da mesma associação. Agradeço ao Monsenhor Sanches Sorondo e ao Dr. Andrés Gallardo pelo convite e homenageio o Papa Francisco pela iniciativa desta cumbre. Senhoras e senhores, nas economias periféricas ou dependentes do capitalismo internacional, como é o caso do Brasil, a superexploração da força de trabalho, mediante pagamento de baixos salários e precarização das relações laborais, marca a trajetória da classe trabalhadora. É assim que se satisfaz a demanda do capitalismo global por acumulação em níveis máximos, nos locais de frágil resistência ao despotismo do capital. As forças que golpearam a democracia brasileira em 2016 assumiram o comando do país e estavam determinadas a instaurar um modelo de superexploração da classe trabalhadora. Em julho de 2017, foi aprovada a denominada Reforma Trabalhista, que compõe, ao lado da emenda constitucional que limitou gastos públicos em políticas sociais por 20 anos e da reforma da Previdência, o arcabouço ultraliberal de destruição dos direitos sociais no Brasil. Flagrantemente ofensiva aos fundamentos da República, como os da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e aos seus objetivos fundamentais, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais para promover o bem de todos, e, em especial, ao princípio da progressividade social, hospedado no artigo 7º da Constituição da República, a nova lei é inconstitucional in totum. Por outro lado, ela não guarda compatibilidade vertical com os tratados internacionais de direitos humanos, inclusive várias das convenções da Organização Internacional do Trabalho, normas de hierarquia supralegal. Também não se coaduna com nenhum dos princípios que presidem o direito do trabalho, o que faz dela uma verdadeira aberração jurídica. A nova legislação trabalhista é fiel à lógica do sistema do lucro e da acumulação de riquezas, pela drástica redução do custo do valor-trabalho, necessária à ampliação dos ganhos do capital. Em uma palavra, a denominada Reforma Trabalhista de 2017 recolocou as relações capital-trabalho nos patamares prevalecentes no século XIX. No último dia 15 de maio, completaram-se 128 anos de publicação da encíclica Rerum Novarum, que deu início à sistematização do pensamento social católico, conhecido mais tarde como doutrina social da Igreja. A Igreja, no contexto em que o Papa Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, havia começado timidamente um diálogo com a modernidade, reconhecendo a importância de analisar questões econômicas, políticas, sociais e culturais e posicionar-se diante delas de modo mais lúcido e eficiente. A doutrina social da Igreja é fruto de uma reconstrução histórico-teológica que se vem atualizando desde a Rerum Novarum. Muitos documentos pontifícios deram sequência ao tratamento de questões sociais, desde a encíclica 40º Ano, de Pio XI, de 1931, até a exortação apostólica Evangelii Gaudium, de 2014, e a encíclica Laudato Si, de 2015, do Papa Francisco. A exortação apostólica Evangelii Gaudium é um verdadeiro manifesto do pontificado de Francisco. Ele expressa um ponto de vista preciso sobre a crise global e sobre como responder à demanda de verdadeira justiça e de paz. A sua exortação não é um documento político, mas se refere a um ponto de vista preciso ao que ofende a dignidade das pessoas e dos povos. Na exortação, o pontífice critica explicitamente o fetichismo do dinheiro e a ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiro humano, que considera a versão atual da adoração do antigo bezerro de ouro. Classifica de injusto na sua raiz o atual sistema econômico, esta economia que mata em virtude da prevalência da lei do mais forte. Condena a cultura do descartável, na qual os excluídos não são explorados, mas resíduos e sobras.
pugna pelo fim da autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e o ataque às causas estruturais da desigualdade social, sem o que não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum, diz o Papa, pois é na desigualdade social que estão as raízes dos males sociais. Afirma o Sumo Pontífice que a economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando assim novos excluídos. Francisco denuncia a nova tirania invisível, às vezes virtual, de um mercado divinizado, marcado por especulação financeira, corrupção ramificada, evasão fiscal egoísta. E, de acordo com o Papa, a propriedade privada só se legitima se esta servir melhor o bem comum. Nos 3 discursos dirigidos aos movimentos populares nos encontros em Roma, em 2014, Santa Cruz, 2015, e outra vez em Roma, em 2016, o Papa reiterou a sua visão de mundo. Segundo Gianni Labella, o objetivo de Francisco é pôr fim ao histórico divórcio entre ética e economia, reconhecendo a imoralidade da atividade econômica, quando esta se reduz unicamente à ideia de que negócio é negócio. Para Marco Roncalli, os 3 textos bergoglianos aproximam-se de uma espécie de manifesto do tipo Rerum Novarum, do século XXI, com a diferença de fazer com que os movimentos hoje se sintam representados pelo Papa Francisco, empurrando-os a viradas mais radicais na doutrina social católica, e, entre outras coisas, sem fazer da fé um requisito para participar desse tipo de agregações e encontros. Ainda na semana passada, em missa na Casa Santa Marta, o Papa afirmou que explorar o trabalho é pecado mortal. Sua Santidade afirmou que as riquezas nos levam embora a harmonia com os irmãos, o amor ao próximo e nos fazem egoístas. Disse ainda que, para salvar os grandes capitais, deixam as pessoas sem trabalho, que isso vai contra o 2º mandamento, e quem faz isto? Os que exploram as pessoas, que exploram o trabalho, que pagam de maneira informal, que não pagam a contribuição para a aposentadoria, que não dão férias, ai de vós, disse o Papa. Não seria necessário muito esforço para demonstrar a adequação da crítica do Papa Francisco à realidade social brasileira. Nesse quadro, os juízes do trabalho brasileiros, comprometidos com a superação das desigualdades sociais e com o Estado Social de Direito, vêm travando uma dura luta contra a tentativa de desmonte da tímida tutela estatal dos trabalhadores existente até 2017. Não tem sido fácil. O Supremo Tribunal Federal, até aqui, não tem demonstrado sensibilidade em relação às flagrantes inconstitucionalidades fixadas pela reforma trabalhista, e nisso tem sido seguido pelos demais tribunais. Alguns juízes trabalhistas se converteram em verdadeiras trincheiras de resistência e procuramos afastar a aplicação de normas inconstitucionais e inconvencionais e de dispositivos totalmente esvaziados pela incompatibilidade com os princípios que presidem o direito do trabalho. Um dos propósitos centrais dos reformadores de 2017 foi o de reduzir a relevância institucional da Justiça do Trabalho, seja pela asfixia orçamentária, seja pela criação de obstáculos ao acesso dos trabalhadores à jurisdição. Quanto ao primeiro aspecto, ainda em 2016, por ocasião da elaboração do Orçamento da União de 2017, foi reduzida drasticamente a dotação da Justiça do Trabalho, chegando a uma diminuição de 90% das verbas de investimento. Desde então, a Justiça do Trabalho vem dependendo da compensação de limite do Poder Executivo para os outros poderes. Mas, na semana passada, o governo Bolsonaro informou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho que não haverá compensação em 2020, com o que o orçamento da Justiça do Trabalho será reduzido em 1 bilhão e 700 milhões para o próximo exercício. É difícil imaginar como poderão funcionar os tribunais trabalhistas em tais circunstâncias. Para além disso, a reforma trabalhista alterou as regras relativas à concessão da gratuidade da justiça para o trabalhador pobre, passando a exigir que ele arque com os custos da sucumbência, como honorários advocatícios, honorários periciais e custas processuais, bastando para isso que venha receber qualquer valor na ação em que foi sucumbente, mesmo parcialmente, ou em qualquer outra, pelo período de 5 anos. A alteração, de imediato, reduziu o volume de demandas trabalhistas em nível nacional na ordem de 40%, em média. Isso porque os trabalhadores passaram a temer o revés em feitos onde se fosse discutir matéria de comprovação mais complexa, como a caracterização de insalubridade ou periculosidade,
e de dano moral. Um empecilho absurdo e incompatível com a Constituição brasileira. Senhoras e senhores, como todos perceberam, os juízes brasileiros que se pronunciaram aqui não exaltaram feitos de nosso Poder Judiciário em defesa dos direitos sociais, que isso é luta individual de alguns de nós. Viemos expor a realidade brasileira, que seguramente não difere substancialmente da realidade dos países da região. Não é uma tarefa fácil, saibam. O simples fato de estarmos aqui já pode ser motivo para a instauração de procedimentos disciplinares. A ousadia de denunciar a quebra do Estado Social de Direito tem sido objeto de implacável perseguição em alguns tribunais. A razão central deste evento é proclamar que os direitos fundamentais sociais são inerentes à dignidade humana. Todos os poderes do Estado, incluído o judicial, deveriam acentuar a tutela desses direitos. Crises mundiais, mudanças de paradigmas produtivos, nada terá o condão de alterar esta verdade. É urgente e necessária a discussão das consequências jurídicas e sociais da reiterada inobservância desses direitos, nomeadamente dos direitos trabalhistas, como são as despedidas discriminatórias, degradação das condições de trabalho, desregulamentação, flexibilização, precarização das relações de emprego. É preciso combater este flagelo, resultado global do ultraliberalismo, a difusão da injustiça e a pobreza em todo o mundo. Nessas circunstâncias, a importância desta cumbre pan-americana de juízes, que se destina a expor as contradições deste modelo de exploração e apontar caminhos para os juízes demais operadores do direito, ressalta. Se os debates aqui travados, que haveremos de reproduzir em nossos países, renovarem em cada um de nós e nos que possamos alcançar a inquietação com este terrível quadro, impregnando em nossas almas a indignação, ou ainda que seja, abrindo em nossas mentes espaço para reflexão sobre estas mazelas, terá alcançado plenamente o seu objetivo. Não temos tempo a perder. A história, como sempre, mantém sua ambiguidade, atuando em direções opostas, em direção à paz ou em direção à guerra, em direção à opressão ou em direção à liberdade. A via da paz e da liberdade passa pela proteção dos direitos sociais do homem. Não negamos que a via é difícil, mas não há alternativas. Muito obrigado.